Eu assisti Zootopia 2 e o filme é bom? Acredite ou não, a Disney ainda sabe fazer boas animações de vez em quando. Talvez porque é uma sequência, eles tinham certeza que ia fazer 10 bilhões de dólares e eles deixaram a equipe criativa fazer a parte deles e criar um bom filme. O primeiro Zootopia lançou em 2016 e ainda bem que eles tiveram tempo pra fazer o filme, porque entre 2016 e 2025 a Disney lançou uns 2 filmes bons. Isso pra um estúdio que costumava lançar uma obra-prima por ano. Agora dá pra contar os filmes bons da década numa mão só. Detona Ralph 2 foi um lixo que arruinou os personagens, Raya e Frozen 2 foram medíocres, literalmente ninguém assistiu O Mundo Estranho, Wish foi um desastre e Moana 2 uma bela de uma vergonha. Mas por sorte, a cada lua azul parece que essa corporação amaldiçoada encarna o espírito daquela empresa que criou as obras-primas que fizeram parte da nossa infância, da infância dos nossos pais e avós. A Disney deixou de ser um monumento que cria obras de arte para se tornar só mais um estúdio de animação, mas eles ainda acertam de vez em quando. Moana foi um espetáculo visual e musical do tipo que a Disney não fazia há uma década, e Encanto Idem foi uma surpresa. Ambos os filmes são uma viagem para um mundo de fantasia cheio de curiosidade, aventura, humor e música. Sabe, o que a Disney deveria fazer. E honestamente, eu entrei na sala de Zootopia 2 esperando o filme mais de todos os tempos, mas para minha surpresa, eu gostei mais da sequência do que do original. Sim, uma sequência que superou o primeiro filme, isso é uma raridade nessa empresa, Toy Story 4 que eu digo. Zootopia 2 expande o mundo e os aspectos técnicos do filme original de um jeito inteligente. Eles simplesmente viram todos os filmes do original e consertaram, simples assim. Além disso, funciona de forma perfeita como uma sequência. Ele já começa respondendo a pergunta que muitos fãs tiveram no original: cadê os répteis? E torna isso um ponto central da história. A gente vê mais lugares desse universo e o pessoal da direção de arte se divertiu muito, criando coisas únicas para uma cidade criada por animais. Desde construções para espécies pequenas, até meios de transporte exclusivo para os animais marinhos, esse filme só aumenta o que o anterior fez. Olhar o fundo das cenas é tão divertido quanto assistir os próprios personagens, porque sempre tem alguma piada ou detalhe para se ver. A cidade de Zootopia é um mundo vivo e que faz total sentido na sua lógica interna. Esses 10 anos de espera só fizeram bem para a cidade, porque a evolução gráfica da animação só melhorou ainda mais as luzes e as cores, que estão ainda mais vibrantes e coloridas. E falando dos personagens, olha, eu não sou furry nem nada, mas... De novo, eu não sou furry, mas os caras sabiam o que estavam fazendo. Não tem nenhum motivo não furry pra esses tigres dançarinos serem tão gostosões nesse filme infantil. O cara que fez o modelo da Judy estava inspirado nesse filme, pra dizer o mínimo. E eu nem sou furry, hein? Um monte de gente vai descobrir um lado delas que eles nem sabiam que existiam vendo esse filme. Eu já consigo ver hordas de adolescentes que não sou eu, escrevendo fanfic sobre a Judy namorando o Lindsay, interpretado pelo Andy Samberg. Ainda bem que eu não sou assim. Visuais fodas já são esperados da Disney. Até o Wish tem um uso massa de iluminação, mesmo que o design dos personagens sejam meio sem graça. A mensagem desse filme é infinitas vezes melhor que a do primeiro. Enquanto o primeiro filme se limitava a falar que racismo é ruim, e passa essa mensagem da forma mais explícita e escancarada possível e repete esse ponto tantas vezes que fica irritante. No 2, o filme vai bem mais a fundo nos seus temas, sem querer ser woke, lacrador nem nada, mas o filme fala muito bem sobre gentrificação, propaganda e como os poderosos dividem as pessoas para aumentar seu poder. Tudo isso é dito no filme com ações, acontecimentos que fluem pela história de forma natural, sem ser invasivo e ocorrendo naturalmente. São coisas que você vai identificar ao invés de serem ditos de forma forçada pra você. E mais importante do que os temas é o vilão. E o vilão de Zootopia foi a parte mais criticada do primeiro filme. A ovelhinha, que antes era basicamente uma personagem de fundo aleatório, vira vilã por uma reviravolta nos últimos 5 segundos, só pra ser presa na cena seguinte e acabar o filme, basicamente não tendo papel nenhum em tela. Bem, Zootopia 2 faz muito bem pra... Peraí. Dawn Bellwether. Da Dawn Bellwether, mesmo ela aparecendo em poucas cenas, eles deram 180 na personagem, transformando ela em uma maníaca psicopata. E mesmo eu não sendo nem um pouco furry, eu gosto muito do design dela e meio que queria que tivesse sido mais bem aproveitado. Pelo menos aqui ela é engraçada nos momentos que ela aparece. O vilão dessa vez também é revelado numa reviravolta.
mas eu admito que me pegou de surpresa. E foi interessante porque o personagem tá no filme desde o primeiro ato. A audiência tem tempo pra gostar do personagem e se sentir traído junto com os protagonistas. Ou seja, eles receberam as críticas do primeiro filme, entenderam e melhoraram na continuação, o que é muito raro por algum motivo. Além desse vilão da reviravolta, tem outro grupo de vilões que são a família rica de Lynxes que estão caçando a Judy e o Nick. Eles não são divertidos nem nada, mas eles servem como uma boa ameaça pros personagens. Eles são só uma força que propulsiona os outros personagens pra frente, o que não é um problema, já que tem personagem bom o suficiente nesse filme. O prefeito de Zootopia desse filme é bem mais interessante que o do primeiro filme. Enquanto o Leão era só um prefeito legal meio sem personalidade, esse cavalo ator é uma das partes mais engraçadas do filme e ele nem precisa de falas para isso. Só dele fazer pose enquanto a crina dele balança a câmera lenta de forma dramática já é divertido. Além dele também ser controlado pelos vilões, agindo contra a vontade dele. Eu pensei que ele ia ser irritante no começo, já que ele é muito exagerado, mas colocaram ele no filme na dose certa. E ao contrário do que eu imaginei, ele não é aquele típico personagem que fala e fala sem parar. Outro problema do primeiro filme era o capitão de polícia, que basicamente era o capitão genérico de filme policial que falava: "Você passou dos limites, me dê sua arma e distintivo, você está suspenso e saia da minha sala." E servia só pra atrapalhar os heróis. O capitão de Zootopia era ainda mais irritante porque ele ignorava provas óbvias só pro roteiro seguir em frente com a Judy trabalhando sozinho. Porque se toda a força policial tivesse envolvida seria bem mais fácil. No 2, ele é ligeiramente mais razoável, tendo uma boa conversa com os heróis depois de agir como o capitão genérico de filme policial. Mas mesmo assim, ignora uma prova concreta só pra história avançar. Por sorte, ele é tirado do roteiro bem no final do primeiro ato. Mais uma coisa que irritava no primeiro filme e eles consertaram. Além dos vilões do prefeito, tem mais alguns personagens novos de destaque. Primeiro é a Nibbles, uma castora que tem um podcast sobre conspirações. Quando ela aparece pela primeira vez, parece que ela vai estar só naquela cena, mas depois ela ajuda os heróis na investigação. Ela some no meio do filme, mas volta pro começo do terceiro ato e acaba meio que se tornando uma protagonista. O outro é a cobra que tá em todos os pôsteres do filme, o Gary. Quer dizer, ele apareceu tanto quanto a Nibbles, mas ela não tá em nenhum pôster, mas tudo bem, eu não vou ficar irritado com isso, né, nem nada. Ele é a força que move a história, com todo o mistério sendo ao redor da busca dele, no caso, de trazer os répteis de volta pra Zootopia. A construção do mundo é muito inteligente aqui. A conspiração desse filme é ainda maior que a do primeiro, com os personagens resolvendo o mistério sobre a criação da própria cidade. O Gary em si é meio sem sal, ele é só um cara bondoso e engraçadinho. Na maior parte do filme ele não tem grandes momentos, até chegar no clímax, em que ele tem um momento muito foda com a Judy. Vocês vão saber quando esse momento chegar. O clímax do filme foi bem mais épico do que eu pensei. Eu acabei ficando realmente ansioso e tenso com o que estava acontecendo. E por um momento eu tava pensando se a Judy e o Nick realmente iam sobreviver. Quer dizer, é um filme infantil de uma franquia lucrativa, eles não iam matar eles, mas quando a música começa a tocar, eles estão cercados de neve e o Nick tem uma luta com um vilão bem coreografada e tensa, o filme fica sério por um momento e ele te pega de verdade. Além desse conflito com forças externas, tem o conflito entre a Judy e o Nick. Agora eles são parceiros na polícia e isso tem seus problemas. Problemas que eles têm dificuldade de expressar um para o outro. E por um momento durante o filme eu fiquei frustrado com a maneira que um tratava o outro. Mas Zootopia 2 me surpreendeu, me pegou com as caçoas curtas, arrebentou a boca do balão. E quando a tensão abaixa no terceiro ato, os dois personagens simplesmente têm uma conversa honesta sobre o quanto um importa pro outro. É só isso. Uma conversa bem madura e é espetacular que esse momento aconteceu na Disney de 2025. O ritmo abaixa, não tem nenhuma piadinha pra cortar a tensão, é só um momento foda. E meio que obviamente o filme termina numa nota positiva, mas com o status quo da cidade mudado pra sempre. E eu tô animado pra ver Zootopia 3 daqui 9 anos. Notas finais. Bem, tem uma cena que umas cabras engraçadas aparecem e eu sei que precisou de muito autocontrole pra eles não fazerem uma piada com cabras gritando, porque americano acha que cabras gritando são engraçados por algum motivo. Thor 4 que o diga. Se você ainda não entendeu, eu tô falando pra você ir ver Zootopia 2 ao invés de Avatar e Five Nights at Freddy's ou fudendo o truque de Mestre 3. Se lembrem, crianças, racismo é errado, eu acho, e... Morbius, I got that acrimonious, odious. The bats are copious, my blood flows harmonious. Bow to act felonious. You know they hating us, and you're getting